E não tem essa questão de gênero, nas questões que não pode falar, totalmente liberto, né? Posso falar de tudo aqui. Não, que a gente brinca que eu acabei de vir da evangélica, né? Então, eu prego ficha aqui, prego ficha. Eu estava naquela igreja eu fui fazer um programa, fui convidado pelo desembargador Antônio de Souza, pai da Cristina Arete. Ele era ministro daquela igreja que parece um circo de ponto, parece um circo. Eu sei qual igreja, que é ali na Alta 15, sei. E eu fui lá. Cheguei lá com esse meu jeitão, deu 20 dias, ele me chamou, o desembargador falou assim, Alexandre, não é a tua rádio, não é a tua perfil. Imagina, eu tinha acabado de sair do programa Cadeia. Eu fiquei apresentando o programa Cadeia 7 anos depois que o Alborguete morreu. Porque hoje a gente vive dos memes, né? Mas agora, a partir de hoje, começa a ter o Shopping Cadeia, né? A gente vai vender camiseta com a cara dele, com as mensagens dele atrás, caneca, avental de... Olha o porrito dele lá. Aquela mesa ali é a mesa que ele apresenta o programa. Estamos de volta aqui agora em definitivo com a professora Elaine Oshima. Ela que estará aqui conosco hoje falando sobre o projeto que é fantástico, que é o Justiça nos Bairros. Primeiro, antes dela falar, vamos dar um bom dia a ela, né? Porque senão a gente já começa a fazer perguntas antes de dar um bom dia, dela se apresentar. Bom dia, professora Elaine Oshima, muito obrigado pela sua presença, por ter aceito o nosso convite aqui na Rádio Paraná Oficial. Bom dia, Alexandre, bom dia a todos os ouvintes. Eu que agradeço o convite, para mim é um prazer enorme de falar sobre direito e mais do que isso, né, trazer o direito mais próximo daquele que realmente tem dúvidas, daquele que precisa e pode até identificar sobre, né, a nossa conversa de hoje, pode se identificar e ter os canais, né, de acesso para, sim, efetivar o seu direito, buscar tirar aquelas dúvidas. Então, estou muito feliz de participar do seu programa. Gratidão. Mas antes de falarmos em participar do meu programa e falar em projeto Justiça nos Bairros, eu quero saber um pouco sobre a professora Elaine Oshima. Quem é essa professora? Ela surgiu da onde? Ela veio da onde? O que criou o interesse para ingressar nessa área do direito? Essa que é uma pergunta que eu acho que poucas pessoas lhe fazem, né? Com certeza. E, aliás, é muito difícil se definir, né? Trazer um conceito. Eu brinco, né? Que a Elaine Oshima, ela é a junção de várias mulheres fortes. Né? Minha mãe, minha tia, minha madrinha, né? As minhas primas, porque delas eu extraí um pouco, né, do que eu sou hoje. E é muito engraçado porque eu sempre fui muito inquieta. E a minha família toda tinha certeza que eu ia ser advogada, juíza, alguma coisa da área desde pequena. Porque eu sempre fui aquela que trazia o porquê do porquê e não aceitava muito as regras, né? E logo que eu virei adolescente, eu quis fazer psicologia, eu sou psicóloga também. E atuei, só que na psicologia eu me decepcionei com uma certa coisa, Alexandre. A psicologia, ela depende muito da matéria humana para ter a concretização das coisas. Então, se o outro não tem vontade, não tem como eu compelir, não tem como eu obrigá-lo a mudar, obrigá-lo a fazer. E o direito fascina por isso. O direito traz ferramentas. E aí, com essa inquietude, 2 filhos na bagagem, falei, é agora que eu vou fazer, né, o curso de Direito. Fiz, me formei. Hoje faz 18 anos que eu sou formada. E eu tive nesse caminho uma professora que foi uma pessoa que me inspirou muito, que se chama, hoje, né, mais conhecida por todos nós como a desembargadora Joyci Machado Camargo. Ela foi minha professora, com o tempo eu virei estagiária dela e descobri o que eu queria fazer, que não era só advogar, mas era advogar para as pessoas que precisam. Porque eu gosto, né? Hoje eu sou professora da Faculdade PAN, eu sou professora de práticas jurídicas, hoje eu supervisiono um núcleo de práticas jurídicas. E para quem não sabe, o núcleo é um lugar onde nós atendemos pessoas que não têm condições financeiras. E o meu lema, o nosso lema no núcleo é: o atendimento nosso tem que ser de qualidade, como o escritório mais chique de Curitiba, com a banca de maior renome. Por quê? Porque a pessoa que ali está deposita a vida para nós
como qualquer outro escritório. Então eu não posso ser menos que isso. Então o núcleo e toda a minha trajetória está muito ligada com o direito como ferramenta de mudança social. É Mas isso que eu me destino. Mas você não chegou a advogar? Eu advogo, porque até meu marido, né, eu brinco que ele fala, Elaine, só de sonho não dá pra viver. Ele fala que eu sou um indivíduo não governamental. Tem as ONGs e ele fala que eu sou um indivíduo não governamental. Então tem a ONG e tem a ING. Tem a ING e meu marido fala, Elaine, você é uma ING. Mas eu entendo, sabe, Alexandre, que isso pode ser encarado, pra mim, eu encaro como a minha missão. Então, como professora, e infelizmente, hoje, se você vê as carreiras, o professor, ele não tem um quadro salarial adequado, porque eu estudo muito, faz 27 anos que eu estudo, desde que eu me formei em psicologia, para ser mais precisa, 30 anos, eu me formei, vai fazer 30 anos, né, em psicologia em 95. Então pense, há 30 anos eu estudo, eu não deixei de estudar. Né? Todo ano eu tenho formação continuada. E mais do que isso, para transmitir conhecimento, você precisa respirar conhecimento, você tem que estar antenado. Hoje meu aluno, se eu não estiver antenado com as últimas decisões dos tribunais, meu aluno está ali, já com o Google, digita, e se eu não souber dialogar com isso, muitas vezes o meu conhecimento é questionado. Então eu sou uma pessoa que eu não parei de estudar. Só que dar aulas e sobreviver assim é muito complicado no Brasil. Então o que eu faço? Eu advogo, eu trabalho, eu tenho as minhas... eu sou professora de outras instituições, então eu sou professora dentro de uma faculdade, sou professora no curso jurídico, então eu vou multiplicando essas áreas. Só dá tempo para dormir. Só dá tempo para dormir e a cabeça parecendo 3 bandas de rock tocando ao mesmo tempo, né? Porque o TDAH fala alto, né? Então, eu tenho toda essa... Ainda tem o TDAH. Ainda temos o TDAH para dar uma passeada ainda na cabeça. Eu vou te trazer para conversar no nosso programa Eduque Mais Ação, toda sexta-feira, com a profissional, professora Ana Regina Braga. Ela é mestre em autismo, TDAH e TOD. E ela, última moda agora, né? Última moda. E ela traz aí, ela que é uma palestrante internacional, Canadá, África do Sul, Japão, China. Ela vai levando esse assunto ao mundo, né? E ela descobriu já em diversos pais, quando os pais levam, ela que é uma psicoeducadora, quando os pais levam para que ela consiga analisar se a criança tem ali algum transtorno, ela pega e fala assim, o senhor tem. Isso aconteceu com o deputado estadual Alisson Vancher, que é um dos grandes deputados do nosso estado que levanta a bandeira do autismo e do TDAH, porque o filho tem autismo e ele foi diagnosticado com TDAH depois de velho. E é triste depois de velho, porque eu até brinquei quando comecei a me definir aqui, né? Eu brinco que eu era inquieta, mas eu sempre fui em todas as áreas e hoje, né, com traços, dentro da psicologia, quando eu me formei, nós não tínhamos um diagnóstico fechado do que era, né, o TDAH. E de repente você começa a ver, e hoje quando eu faço a minha terapia, quando eu verifico os meus comportamentos, né, dentro de determinadas áreas, eu falo, Elaine, menos. Hoje eu consigo modular, sabe? Mas é muito engraçado porque hoje também é mais difundido, então os pais conseguem fazer esse tratamento muito mais cedo e eu defendo muito a questão assim do tratamento e o acompanhamento até sem medicamento, porque olha, é difícil, Alexandre, hoje em dia é muito mais fácil você mascarar o problema do que tratá-lo, né? E isso também se transporta na área do direito, porque muitas vezes nós sabemos que estamos assim, que temos o problema, mas a gente prefere colocar de ladinho, né? Não enfrentá-lo, porque eu vou ter que ir lá para a justiça, vai demorar 10 anos. Eu brinco que tem áreas do direito que o pessoal fala, para que abrir o inventário? O vizinho da minha tia, que é o primo da minha amiga, ele tá 30 anos com o processo de inventário, eu não quero saber disso, isso custa caro. Quanto tempo? 30 anos, tem gente que fala. O Alborguete morreu ele morreu em 2009, fazem 15. Meu Deus. Hoje mesmo aqui ainda, o Alborguete Filho falou assim, nós estamos na briga pelo inventário do meu pai, fazem 15 anos que meu pai morreu. Pense, já dá para fazer até uma festa de 15 anos já, né? Eu tenho um inventário lá no NPJ que nós brincamos. Eu tenho uma série lá no... O que é a sigla NPJ, só para as pessoas? Isso, é o Núcleo de Práticas Jurídicas, que é o escritório modelo da faculdade.
Toda faculdade de Direito, os alunos, eles devem ter a prática, tá? E a No prática ano, né? é a partir do final do quarto ano, né? Terceiro para quarto ano. No final, ali na PAN, nós começamos o quanto antes. Por quê? Porque não adianta eu saber a lei se eu não sei tocar a alma humana, se eu não consigo ter a empatia, se eu não consigo até identificar o problema. Então nós, ali no núcleo, alunos do primeiro período, eu tenho alunos que começaram no primeiro período comigo. Eu tenho essa abertura, as portas do núcleo, e muito graças à desembargadora, ela sempre foi aberta para os alunos. Óbvio, eu não coloco o aluno para fazer tudo, ele está sob supervisão de duas professoras. Sou eu, né, Elaine Oshima, e depois a professora Tânia. Nós fazemos esse acompanhamento, nós estamos trabalhando assim para formar profissionais que tenham a empatia e que saibam, sim, identificar problemas. E aí o que acontece? Dentro do núcleo, eu brinco que nós trabalhamos assim, questões diversas. E esse inventário que eu comentei com você, ele tem vai fazer 16 anos. E nós chamamos da série Colecionando Injustiças. Porque nós temos, infelizmente, algo muito difícil de precisar, que é o conceito de justiça, né? Então, é algo assim que para muitas pessoas passa a ser a utopia, porque você não vai conseguir alcançar aquilo quando você perde um ente querido. Aqui você comentou comigo que tem um programa que fala sobre séries criminais. Como é que você vai restituir a vida de alguém, né, que foi assassinado por uma banalidade? Como é que você vai entregar um dinheiro para aquela pessoa que trabalhou a vida inteira, mas sofreu um acidente de trabalho e veio a falecer? Então, todas essas questões, elas beiram para as famílias a injustiça. Então, nós temos que buscar algo muito mais próximo do caminho do justo, do equitativo, do que possa reparar. Então, nessa série, eu apresento para os alunos como nós devemos trabalhar com processos sempre transmitindo a verdade para aquela pessoa que está envolvida, para aquela pessoa que é titular do direito. Porque muitas vezes a pessoa fala, eu não quero fazer isso porque o judiciário é lento. Eu não quero fazer isso porque eu não acredito em advogado. E essa decisão, o outro está comprando oficial de justiça. Então a transparência, e hoje em tempos digitais, né, que nós temos hoje o processo eletrônico, não tem como você ocultar certas coisas. Então é uma questão até de ética que nós trabalhamos com os alunos. Antigamente até o processo até sumia, né? Sumia, eu sou da época que você não achava. Fogo. Pegava fogo. Não vou falar o nome de um grande político que era grande prático em sumiços, mas era complicado porque as pessoas que não sabem, né? Antigamente, quando o processo era no papel, o advogado ia até o fórum, pedia o processo em vista e ele pegava aquele calhamaço, se ele tivesse 8, 9, 10 volumes, ele levava tudo aquilo, colocava no porta-malas do carro, no banco de trás, e ficava com aquele processo aí até uns 5, 6, 7, 8, 10, 15 dias. Até às vezes ele demorava a entregar, aí era solicitado para que ele entregasse no fórum e tal. E hoje não, hoje é tudo no papel, hoje é tudo digital, né? Hoje é tudo digital, e inclusive até essa inclusão digital, eu atendo muitas pessoas idosas. E a diferença, professora, é aí que eu ia falar, que eu ia entrar quando você começou a falar dos idosos. E a diferença, tem muitas pessoas que parecem que são viciadas em papel, né? Eu sou um deles, eu sou um deles. Eu confesso pra você que eu gosto muito de papel também. Eu até ganhei dos meus filhos um Kindle, do meu filho, né? Um Kindle, aí eu brinquei com ele, eu falei assim, beleza, eu deixo ele aqui, quando eu preciso eu uso, mas o código tá lá, aberto, né? E aquelas folhinhas surradas, é o que eu gosto de ver com aquela letrinha pequenininha, mas parece que me dá a segurança. Até eu brinco, coloco lá o digital para ver se houve alguma reforma dentro do próprio site do Planalto, mas eu ainda gosto do físico. Eu tava falando das pessoas idosas, porque é muito engraçado. Você sabe que é uma das minhas áreas de estudo, a minha tese, né, de doutorado, que é letramento digital da pessoa idosa. E eu gosto muito de trabalhar com as questões dos idosos. E eu, ao pesquisar, Alexandre, eu me deparei com uma coisa muito interessante. Nós temos idosos que eles já vêm inseridos em famílias totalmente digitais, e sejam pelos netos, né? E eles aceitaram. E tem aqueles que relutam e que ainda só acreditam na pessoa. Então eu tenho que estudar esses que relutam. O porquê, né? O porquê e como tornar acessível. E eu brinco que eu tenho pessoas idosas que eu atendo e falo, não, doutora, não me chama pra vir aqui, me manda um WhatsApp. Aí eu falo, não, tudo bem. E tem pessoas que eu mando o WhatsApp e ele fala, não, eu vou aí porque eu não sei se você é você.
né? Tá lá a foto do NPJ, tá lá você falando no telefone muitas vezes. Mas não tá errado, né? Não tá. Porque hoje o golpe virtual ele é muito grande, né? Sim. As pessoas se passarem pelas outras, é complicado. Sim, e esses sistemas de segurança. Então, quando eu Só falo... lembrando que a gente vai com a doutora Elaine até meia-noite, então se você quiser... Não, porque o assunto aqui, se eu soubesse desse nível de conversa, eu tinha marcado com ela meia-noite. Ah, meu Deus. Ainda mais que eu tenho insônia, então seria perfeito. A gente poderia ficar ali, chama ali, ó, vamos tranquilaço. Mas, te falando assim, que é muito engraçado essa diferença, e você falou em golpes, né? Isso é um assunto que a gente pode passar um tempão falando, porque nós lá no NPJ, ali dentro do... E deixa eu até explicar isso. Eu falei núcleo de práticas jurídicas, mas deixa eu voltar um pouquinho a ligação com a desembargadora, para você entender como o nosso trabalho é gigante, e como é fascinante, e como eu não acho feio me considerar indivíduo não governamental, porque eu entendo que essa é a minha missão, sabe? Eu tenho que fazer valer aquilo que eu aprendi dentro da faculdade, daquilo que eu me identifico, trazendo para as pessoas que realmente precisam. Então, a desembargadora, ela foi minha chefe como supervisora de estágio, eu me formei, fiquei anos na defensoria. Só que eu via dentro da defensoria o projeto, e lá nós trabalhávamos juntos também com projetos... Para quem está nos ouvindo, defensoria, explica... A Defensoria Pública do Estado do Paraná. É que muitas pessoas não sabem que existe a defensoria, isso é muito importante. Né? A Defensoria Pública do Estado do Paraná, eu trabalhei com a doutora Josiane Lupion quando não era regulamentada. Hoje nós temos o quadro de defensor existente, nós temos ali a carreira de defensor. Eu trabalhei antes, né? Antes de 2012, eu trabalhei com a doutora Josiane. E aí, o que acontece? Na Defensoria Pública, você tem direito a um advogado, entre aspas, porque se chama defensor, né? Que seria um advogado, né, do Estado, que você não paga com justiça gratuita. E aí, eu trabalhei na defensoria há anos e a doutora sempre teve as duas, a doutora Josiane e a doutora Joyci sempre tiveram uma parceria atuante da defensoria. Mas todos os custos são gratuitos? Sim, a justiça gratuita, quando nós falamos em justiça gratuita, benefícios da justiça gratuita, você não paga nada, você tem que ter a comprovação de renda, que seriam até 3 salários mínimos, tá? E a defensoria ela tem um critério que é diferenciado, né? Que aí ela bate alguns valores e tudo para você se enquadrar. E o NPJ, só para título de curiosidade, ele trabalha nos mesmos moldes da defensoria. Então, muitas ações que a defensoria não atende, o NPJ, o Núcleo de Práticas Jurídicas da faculdade que eu atuo, ele faz. E o que acontece? Quando eu saí da defensoria, eu logo entrei na faculdade e eu fiz a parceria com a desembargadora. Então, hoje, nós temos o núcleo, a parceria com a desembargadora e com o Tribunal de Justiça, acima de tudo, né? Nós temos esse termo de cooperação. Então, a faculdade PAN, ela tem um núcleo, que é uma sala dentro do programa Justiça no Bairro. E qual que é o nosso lema lá? Porque aí encontra uma pessoa que acredita na mudança do mundo, que é a desembargadora Joyci, e outra, que é uma ING. Então, qual que é a nossa ideia? Que as pessoas não saiam sem resposta. As pessoas não saem sem resposta. Porque se eu não sei, Alexandre, eu vou atrás de alguém que saiba. Porque esse mundo é feito de contatos. Então, olha que legal que ficou o projeto e principalmente esse evento do dia 9. Eu não sei, e confesso para vocês, eu não tenho vergonha de falar das minhas limitações. Eu não sei nada de direito previdenciário, mas é algo que é muito polêmico. Se eu não sei, como é que eu vou falar errado? Então você vai lá e faz. E você tem uma amiga que trabalha lá no INSS. Você liga, Manuela, eu tô no programa Justiça no Bairro, eu tô dentro do NPJ, eu preciso de auxílio do INSS. Como é que eu faço? Ah, Elaine, tem um projeto de educação previdenciária. Vamos fazer uma parceria? Tá lá, no dia 9. Quem tem dúvidas sobre o INSS, sobre questões de aposentadoria, auxílio-doença, até o BPC, a gente tava falando sobre autismo, sobre as deficiências do BPC, o INSS vai estar lá à tarde. As servidoras vão lá, sem ganhar nada, voluntariamente, passar a tarde conosco para tirar essas dúvidas. Lá no NPJ... Eu queria lhe fazer uma pergunta, professor, já que a gente entrou nesse assunto, né? Hoje nós temos um grande problema, que são as mães com filhos diagnosticados com autismo e que muitas dessas mulheres são abandonadas pelos seus companheiros após o diagnóstico de autismo da criança. Esse homem, que não dá para se chamar de homem, mas não vamos entrar nesse mérito, ele acaba abandonando a criança e a companheira. Nesse momento, a mãe, financeiramente, se encontra numa situação muito complicada, porque ela foi abandonada pelo provedor.
pelo provedor, né? E esse homem e ela fica que ou ela encara uma fila de 1 ano para o atendimento da sua criança, ou ela vai para o particular, onde os custos chegam a R$8.000. Existe alguma forma de garantir algo para essa mãe? Sim, porque a pessoa, o autismo considerado como deficiência, você tem a possibilidade, se você se enquadrar no critério econômico, de ter o benefício de prestação continuada, que é o famoso BPC, que é um benefício assistencial garantido, né, pelo INSS. Outro ponto que muitas mães não sabem, muitas mães, elas mães que estão nos ouvindo, não é vergonha nenhuma você falar, eu vou entrar com a pensão, eu vou entrar com o pedido de alimentos. Ah, mas eu consigo sustentar. O dinheiro não é para você, o dinheiro é para o filho. E ainda tem mães que falam assim, eu não preciso de nada. Eu falo, você não, que bom, fico feliz. Mas o seu filho, que seja R$100, abra uma poupança, guarde esses R$100 por mês. Quando essa criança, quando ele se tornar adulto, você vai ter um valor que você vai poder contar. Então, dá para você pedir sim alimentos. E detalhe, Alexandre, o ordenamento pátrio, ele diz que você tem direito à pensão, tá? E muita gente acha que é até os 18, tá? E não é até os 18, tá? Entendam isso. Mas a pessoa com deficiência, ela tem esse direito enquanto viva estiver, porque ela precisa deste auxílio. Ah, o dela... A pessoa com deficiência, ela precisa deste auxílio. Então, seja para um tratamento, seja para o deslocamento. Então, todas essas questões, elas são trabalhadas. E, mais ainda, se o pai não tem condições, doutora, posso pedir para os avós? Pode. Também temos essa possibilidade. O direito brasileiro garante que a possibilidade dos alimentos avoengos, como nós chamamos, que são os alimentos pedidos para os avós. Óbvio que tem requisitos, né? Esses requisitos seria o valor complementar e subsidiário, mas é importante que você saiba, não se deixe vencer pelo orgulho, porque é uma qualidade de vida melhor. E eu atendo muitas mães que eu brinco, mas falo, agora não é hora de ser orgulhosa, agora bora lá, tá? Tentar trazer isso daí como uma responsabilidade, porque eu entendo que tem gente que só aprende no bolso, infelizmente. Tá? Professora, agora vamos falar um pouco sobre o programa Justiça no Bairro. O programa Justiça no Bairro, que ele foi idealizado pela desembargadora Joici Machado Camargo, mais conhecida como doutora Joici Camargo, em 2003, né? Em 2003, ele começou com o apoio das universidades, faculdades, foi criando um certo volume. Em 2005, ele já estava bombando, então um projeto que em 2 anos virou um fenômeno, né, de serviços, começou a ter o seu local próprio, em 2006, se eu não me engano, começou a ter o seu local próprio. E depois foi expandindo para os bairros, né, o nome já diz Justiça nos Bairros, e depois ele foi para a região metropolitana, foi para Foz do Iguaçu e depois ele acabou indo para o resto do Paraná. Mas muitas pessoas escutam falar sobre a Justiça no Bairro, né? Que a Justiça no Bairro faz carteira de identidade, que a Justiça no Bairro, que a doutora Joici faz os casamentos comunitários, tanto que ela é famosa por esses casamentos, que é feito, tinha até um feirão de dívidas. As negociações? As negociações. Tem os executivos fiscais também, que a doutora fazia há algum tempo. Tem várias áreas de atuação. Nos explique, porque muitas pessoas, então já está em todo o estado do Paraná, enfim. E agora veio o noturno, que é para beneficiar aquelas pessoas que não têm como fazer o atendimento de manhã ou de tarde, né, diurnamente. Mas como funciona, né? As pessoas, às vezes, elas pegam e falam assim, o Justiça no Bairro é um projeto bacana, é um projeto maravilhoso, mas como funciona? É que muitas pessoas nem vão, porque elas ficam pensando, ficam com medo. Aí eu vou chegar lá e daí vai aparecer uma lá de prisão. Isso eu escutei de uma pessoa uma vez, que um rapaz foi me procurar. Eu falei assim, vai lá que eles tiram a carteira de identidade, mas isso uns 5, 6 anos atrás.
estou sem carteira de identidade. Ele falou, e se eu tiver, por exemplo, que eu não estou pagando a pensão para minha mulher, outro erro, né? Não é para a mulher, é para o filho, né? Sim. Eu não estou pagando a pensão. E se tiver um mandado de prisão desse, vai preso. Não, agora eu vou deixar, depois eu deixo meu WhatsApp, ele pode mandar um WhatsApp para mim, eu verifico antes, aí ele vai tranquilo, não tem problema. Até um dos lemas que nós temos nos eventos é que essa questão da prisão deve ser muito calculada, né? Porque você pode causar um alvoroço e pode afastar a confiança que a pessoa tem de ir a um evento. A comunidade, então, né? E ela tem que ter também uma orientação jurídica acerca, né? Mas bora lá explicar o que é o programa Justiça no Bairro. Como você bem disse, ele foi criado em 2003. Eu faz 18 anos que eu participo efetivamente do programa, desde aluna, estagiária e agora, com muito orgulho, há mais de 11 anos, 12 anos, assim, como professora titular e assinando ali todas as ações, as demandas que são necessárias. O programa Justiça no Bairro, a doutora, quando ela fez essa criação, eu sou da época, Alexandre, que ela conseguiu um ônibus da prefeitura, nós íamos no ônibus com o computador dentro do ônibus e estacionava o ônibus e bora lá atender todo mundo. Eu fui fazer uma matéria quando vocês estavam com o ônibus, eu fiz uma matéria, foi se eu não me engano, foi no governo Beto Richa. Mas olha, era aquele ônibus estacionado e aquele alvoroço. A doutora conseguiu a sede e hoje nós temos essa sede. Curitiba, nós trabalhamos de segunda a sexta oferecendo o acesso à cidadania e à justiça da melhor forma do mundo. 10 horas por dia? Sim, porque ali nós trabalhamos do meio-dia até as 19, tirando todo tipo de dúvida. Do meio-dia às 19. É isso. Ali, só para você ter ideia, ontem a gente estava tentando buscar... Todo santo dia? De segunda a sexta. Eu não preciso esperar um anúncio da Justiça no Bairro para ser... Ali nós temos a sede na sede. Por exemplo... A sede é onde? A sede é na rua Lisímaco Ferreira da Costa, 355, segundo andar. Lá é a sede do programa. Lá, por exemplo, eu tenho pessoas, a doutora e nós temos um braço que é a pessoa em situação de rua, né? Então, a pessoa em situação de rua, pela ONG Médicos de Rua, ela tem todo o apoio da desembargadora para o acesso à cidadania, para buscar a certidão de nascimento, para trabalhar com o patronato do regresso, todas essas questões nós trabalhamos. Nós fizemos 2 eventos aqui em Curitiba esse ano, muito grandes, com a pessoa em situação de rua. E eu já tive situação em que a pessoa chegou e falou assim, eu só quero ligar para minha mãe, ninguém deixa eu entrar em lugar nenhum porque eu sou uma pessoa em situação de rua, eu não tomo banho há tantos dias. Eu falei, pode vir aqui. Fui lá, fiz a ligação. Ele falou, obrigada, era isso que eu queria. Só dizer pra ela onde eu tô e que eu tenho saudades. Ponto. É isso. A pessoa ela não tem a vontade de se curar, mas ela tem a saudade da mãe. E isso não é direito. Isso não é direito. É que nem eu falei, não é o direito formalizado que você vê dentro do vademecum, mas é a sensibilidade de tocar a alma humana. Então, há 18 anos e mesmo assim você se emociona. Emociono porque você está emocionado. E olha só que engraçado, eu falei dessa história que faz uns 4 anos. Aí eu tenho uma aluna, e como é bom você ver que você compartilha conhecimento e que você deixa um pouco de si nos alunos. Eu tenho uma aluna que é trans, que eu amo de paixão, que é a Paola. E a Paola, ela falou assim, doutora, eu tenho uma pessoa que está em situação de rua perto do meu prédio e ela não tem o RG. E eu queria fazer o RG dela e eu queria muito. Aí eu falei, então vamos buscar os dados dele. Doutora, ele não tem sapato para vir aqui. Aí eu peguei e falei assim, Paola, a gente vai dar um jeito, porque se ele empenhar o RG dele nas drogas, se ele fizer, mas vamos tentar resgatar a cidadania, a gente vê a carteira de trabalho dele pela CTPS digital, vê o CPF, vê se ele tem algum benefício para receber, já faz aquela situação geral dele, aquele check-up jurídico dele e de cidadania. A Paola veio, a Paola tá comigo há 6 meses, fazendo estágio comigo há 6 meses. Aí a Paola falou assim, doutora, ele não tem sapato. Eu falei, tá bom, eu trago um chinelo de casa. Se é isso que tá te incomodando, eu trago um chinelo de casa. E no último evento, ela trouxe ele. E aí, como ele tava com vergonha, com receio de entrar no judiciário, como o exemplo que você disse, não pelo mandado de prisão, mas por falar, meu Deus, o que é isso? Dentro do prédio. A Paola foi buscá-lo, o Instituto de Identificação gentilmente atendeu, assim, com um acolhimento, arrumou, assim, o rosto dele, tudo certinho para ele ficar numa situação para fazer a identidade dele. Então, pense, uma pessoa que estava margeada, sem acesso a nada, em 1, 2 horas, nós conseguimos fazer esse check-up dele,
Foi oferecido para ele a questão dele estar num hotel social, foi oferecido para ele também a questão do tratamento, mas isso depende, como eu disse no início da nossa conversa, da vontade humana. E nem sempre nós conseguimos, né, atingir esse ponto que é da modificação do comportamento humano. E eu me emociono porque é isso, é você conseguir fazer com que a pessoa fale com a família, é você conseguir trazer um documento, é você conseguir a decretação de um divórcio para uma pessoa que quer regularizar a situação. Ela está há tantos anos sem ver o outro e, de repente, ela não consegue por uma questão burocrática, já constituiu outra família, já tem, né, a possibilidade de casar de novo e não consegue. Eu atendo pessoas que são de congregações que falam, olha, eu não estou podendo congregar na igreja enquanto não regularizar a minha situação. Então, tudo isso nós buscamos e da forma, assim, sabe, Alexandre, mais acolhedora possível. Tá? E mais ainda, a doutora, o projeto, ele não atende só essa área, nós atendemos a retificação de registro civil, nós atendemos toda a parte da comunidade trans. Hoje você tem essa questão de alteração do nome, né? Que você não tem a identificação de gênero. Esse projeto, no projeto Justiça no Bairro, a doutora atende também essas questões. A pessoa com deficiência, curatela. Alexandre, você não faz ideia o que é o trabalho da doutora. Quantas pessoas não conseguem ingressar com o processo de curatela e o processo é demorado porque não tem um médico para fazer a perícia? A doutora, graças a toda a rede do bem que ela vai transmitindo esse sentimento, ela tem um corpo de médicos que vão até a casa. O doutor Rogério, citando um deles, são vários, doutor Maurício, doutor Rogério, são pessoas que são médicos renomados, eles tiram um dia da semana para ir lá para casas, assim, em regiões paupérrimas, onde a pobreza impera, para levar o que há de possível ali para essas casas, para essas pessoas com deficiência, para que elas consigam o BPC. Porque é até importante falar, depois um dia, se você quiser, a gente fala, eu trago a Manuela aqui para explicar certinho para ti e para todos os nossos ouvintes, porque o INSS, ele fala, beleza, você tem deficiência até os 18 anos, beleza, depois você tem que ter o termo de curatela. Então as pessoas acabam quase tendo benefício suspenso, e aí tem que correr, e aí aquele dinheiro faz falta, muita falta para a família. Então veja o tamanho que é o programa. Então, além das questões de família, além das questões ali voltadas à retificação, o projeto ele é muito grande e eu quero muito dizer para vocês que ele está lá de segunda a sexta. E por que foi criado o noturno? Porque as pessoas falavam assim para mim, doutora, o meu chefe me olha torto se eu faltar, aí eu vou ter que ir atrás do documento e tudo. E daí eu pensei, falei, desembargadora, tem como nós fazermos um evento à noite? À noite, assim, coisinha básica, assim, das 18 em diante, assim, até umas 20. Nós saímos quase 11 horas, no último, né? Mas aí começou a corrente do bem novamente, né? Não, então vamos fazer aqui os atendimentos jurídicos, mas vamos chamar o Instituto de Identificação. Então vamos fazer o RG. Aí o Instituto veio também para fazer o RG. Vamos chamar então o INSS, o pessoal do Programa de Educação Previdenciária. Chamamos o Programa de Educação Previdenciária. Não, topamos, estamos lá. Agora, nesse próximo vai ter orientação trabalhista também, no dia 9, vai ter orientação trabalhista. Então, cada vez... Importantíssimo, hein? Não, nós estamos crescendo assim, que até eu brinquei, eu vou dominar o prédio. Eu comecei lá na minha salinha, o dia que você for ver minha salinha, aí agora eu já estou lá no terceiro andar, nós fazemos isso, no primeiro, no térreo. Então, o objetivo é uma feira de serviços para várias áreas, né? E que você não saia sem resposta. Então, a Defensoria, nossa parceira, não posso esquecer de falar que a Defensoria se faz presente no evento do dia 9, né? A doutora Mariana Mantovani está ali participando do evento, o Ministério Público é nosso parceiro. Então, eu tenho uma situação de idoso, não posso resolver aqui, mas nós já sabemos para onde vamos encaminhar. Eu tenho uma situação aqui, por exemplo, de um crime virtual, não podemos resolver na hora, já sai com encaminhamento. Então, o objetivo é de quem chegar lá não sair sem resposta, em hipótese alguma. Parabéns. Olha, mas eu vou te dizer, você engatou essa primeira agora, não jogou a segunda e foi falando, mas importante, né? Porque as pessoas que estão nos ouvindo, muitas vezes as pessoas não vão nos lugares de medo, né? Por exemplo, você anuncia agora que o povo sabe que tem lá um endereço fixo. O povo pensava que fosse só uma vez por mês, em alguma praça da cidade. E como é que está a questão? Porque começou, muitas vezes, vocês estavam nos bairros, né? Sim. Vocês continuam indo para os bairros? Hoje nós temos alguns polos aqui em Curitiba. Por exemplo, a Faculdade de Santa Cruz, ela faz o atendimento do Justiça no Bairro dentro do NPJ, do Núcleo de Práticas Jurídicas da faculdade.
Mas o que acontece? Ali no centro nós temos uma gama maior de serviços. Então, por exemplo, o casal quer se divorciar. Os dois estão de acordo e eles preenchem o requisito da justiça gratuita, que é até 3 salários mínimos. Ele pode de segunda a sexta, a partir da 1h30, na Lisímaco Ferreira da Costa, 355, segundo andar. Lá tem um núcleo, que é o Centro de Atendimento do Cidadão, que é uma parceria do Justiça no Bairro com o MP. Já saiu o divórcio lá. Coisa boa, hein? Eu preciso resolver alguma questão, por Nesse exemplo... caso está mais fácil se divorciar do que casar. Porque assim, em outros casos é muito mais difícil se divorciar. Eu tenho uma situação de superendividamento, eu comecei a achar que eu estava podendo gastar, quando eu vi, aí fiz um empréstimo consignado e tal. Vai lá no núcleo, nós fazemos todo o cadastro do superendividamento, projeto do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nós fazemos o cadastro, você tem acesso ali à possibilidade de conversar com os teus credores e, que nem eu brinco com os meus assistidos, bateu R$1, falou, o negócio não tá certo, devo, não nego, quero pagar, mas não posso. Então é lei recente, dá para você fazer. Seria ali, devo não nego, pagaria quando puder. Quando puder. E todas essas questões são tratadas lá. Então, e é importante. E por isso a sede aqui. Detalhe, caríssimos, hoje nós temos a possibilidade de fazer as audiências semipresenciais. Ele tá lá em Portugal. Como é que eu vou me divorciar com uma pessoa em Portugal? Não tenho dinheiro. Nós conseguimos fazer a audiência virtual com ele em Portugal e você. Só que aí uma das partes tem que estar presente. Uma das partes tem que estar presente. Tá certo? Um grande problema que assola hoje o cidadão curitibano após a pandemia é o grande problema de pessoas, pequenos e microempresários que acabaram quebrando, fechando seus comércios, fechando suas portas e acabaram deixando pendências para trás dentro de junta comercial, dentro de Receita Estadual, Receita Federal. Existe para essas pessoas que querem fechar uma empresa, existe também uma assessoria para essas pessoas? Nós ali no núcleo, como nós somos equiparados à defensoria, dependendo do valor declarado, né, como capital social, nós não podemos atender. Agora, se é um MEI, se é um MEI, sim, aí nós fazemos todo o atendimento e, por incrível que pareça, tem um entendimento que o MEI também pode ser trazido ao superendividamento, que é esse projeto do Tribunal de Justiça. Que é muito interessante, Alexandre, até bom conversar um pouco sobre isso, que foge um pouquinho do programa Justiça no Bairro, mas é uma informação que poucas pessoas têm. O que é o superendividamento? É uma alteração legislativa dentro do Código de Defesa do Consumidor, em que você pode o quê? Chegar para os seus credores e fazer uma reunião com eles. Chegar e falar assim, olha, devo, não nego, só que eu tenho esse mínimo existencial, sem esse valor eu não sobrevivo. Porque muitas pessoas chegam ali, e a maioria idosos, é de cortar o coração. É de cortar o coração. E ele chega e fala assim, eu tô sobrevivendo com R$200, eu tô sobrevivendo. Então, nós buscamos nessa conversa com os credores, que eles ouçam a realidade da parte e tentem buscar um valor médio. Conseguimos com todos? Nem sempre. Mas dá uma reduzida aqui, acolá. Caso não tenha acordo, a parte pode ingressar com um processo, tá, que é de repactuação dessas dívidas. Então, esse também tem a assistência da defensoria. Você pode, muitas vezes, fazer esse processo ali pela defensoria, mostrando a tua realidade, e aí o juiz determina um contador para fazer essa apuração desses valores, e aí falar realmente, dá, não dá, se não dá. Eu acredito que muitos de vocês devem ter ouvido a palavra falência, né? No direito a gente fala em insolvência civil, que é se declarar a autofalência, né? Então seria algo muito parecido com isso, não é igual, mas é muito parecido, mas é algo pouco difundido. Então, se você tem dúvidas, manda lá, eu vou deixar o WhatsApp aqui para vocês, manda o WhatsApp, você tira a dúvida ali antes mesmo de fazer uma reunião, ou se quiser me visitar, o endereço também já falei, vai lá tomar um cafezinho, café não, mas um chazinho comigo, que aí a gente conversa, esclarece, terei o maior prazer em receber qualquer pessoa. As mulheres empreendedoras já chegaram. Agora ela está até com camiseta de time de futebol agora. Camiseta de time de futebol, está com o emblema do time? Não. Josiane Mota já está aqui presente em nossos estúdios, daqui a pouco o programa Empreendendo com Elas. E estamos conversando hoje com a professora e doutora Elaine Oshima. A doutoranda ainda, mas já chegarei lá.
Não, doutor é que você não advoga. Sim. É que muitas pessoas chamam o advogado de doutor, né? Lógico, se levar aquela história, Sim. que para ser doutor tem que ter o doutorado, blá, 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 blá. Mas que o médico e eu... Mas olha, vamos começar a árvore de Natal aqui. Olha lá. Então, o que acontece? E a grande questão é que o médico e o advogado, né? Eles são doutores, até por hierarquia. Isso, né? Eu brinco que eu vou ser doutora. 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 Você está fazendo doutorado? Sim. Aí eu brinco, eu falo assim, doutora. Mas, não, é o título. E é engraçado, né? Porque para os alunos, eles me chamam de professora. E se eu falar para vocês que é o título que eu mais gosto? Né? Que aí eu falo assim que é muito gratificante compartilhar conhecimento. E é muito gratificante você se ver replicado em certas ações, né? Então, eu gosto muito quando eu dou aula também num curso que é pós-graduação. Então, quando os novos advogados ingressam e falam: prof, eu vi sua aula, nossa, me inspirei, olha, eu fiz isso. Aí até esses dias eu estava citando Khalil Gibran Khalil, que é o meu livro favorito, O Profeta, e aí eu estava falando para eles, né, que nós professores somos arqueiros, e quanto mais distante a flecha for, mais orgulho a gente tem, né? Ele faz esse conto com os filhos, né, e os pais. E eu transportei isso para ser professor, porque não deixa de ser um filho, não deixa de ser uma cria. E é muito bom você vê-los adiante, né? Então, eu tenho muito orgulho de saber que estagiários meus hoje são juízes no Rio Grande do Sul. É juiz no Rio Grande do Sul. Então, é muito bom. E eu falo que é o título que eu mais me identifico. Né? Parabéns. Olha, eu queria que conversar outros assuntos, né? Com a professora Elaine Oshima. Mas estamos chegando... A hora voa, né? Já são 9h54. Antes eu queria mandar um abraço. Como é que é o nome do seu marido? Meu marido, o santo do meu marido é Edgar Oshima. Edgar Oshima, ele que tem um restaurante. Eu não faço merchan para ninguém, tá? Mas que eu gosto do restaurante, né? Sempre que eu posso eu vou até a unidade do seminário, e agora sempre que eu estiver no centro cívico, fica em qual rua, com qual rua? Fica na Lisímaco também, na Lisímaco 207. Eu falo que eu trabalho pouco, né? Na hora do almoço eu auxilio, e aí eu desço para trabalhar no NPJ, lá no núcleo, na 355. Então eu atravesso a rua, tô lá. Mas gratidão, né, pelo merchan, velado. Não, mas você sabe que as coisas boas a gente tem que falar. Porque se a gente não fala... Eu vou falar assim, por exemplo, é um restaurante bom. Por exemplo, eu só não vou todo dia pelo simples fato que é muita gente. Porque ele é tão bom, que dia de semana você ficar na fila esperando para almoçar, às vezes não dá, porque hoje o horário é muito complicado. Mas é um restaurante sensacional, se chama Fogão de Lenha. Fogão de Lenha. Fogão a lenha. Fogão a lenha, é na Lisímaco, que número? 207. 207. Quem sabe aí, vamos ter uma novidades aí, quem sabe você não pode também concorrer a um almoço lá no Fogão a Lenha, lá na Lisímaco, que é sensacional. Professora, estamos chegando ao final, eu gostaria que a senhora mandasse um recado para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo, né? Porque é importante, né? O exercício da cidadania, isso é muito importante. Sim. Então, nesses últimos minutos aí, eu gostaria que a senhora falasse aí, mandasse um recado para quem está nos acompanhando. Eu quero dizer para todos que estão nos ouvindo que para você exercer sua cidadania de modo pleno, você não pode ter vergonha e nem medo, tá? E para isso você tem um lugar onde você pode exercer, seja você pessoa em situação de rua, seja você sem condições assim, literalmente de sobreviver. Então nós vamos fazer o teu acolhimento, nós vamos buscar dentro do que nós podemos e muitas vezes nem podemos te auxiliar, porque esse é o propósito tanto do programa Justiça no Bairro quanto do nosso núcleo de práticas jurídicas da Faculdade PAN. Principalmente identificando aquilo que é seu direito, que está positivado, que está garantido. Então sejam todos bem-vindos. Lá, como eu disse, na rua Lisímaco Ferreira da Costa, 355, segundo andar. Nós estamos de segunda a sexta,
ali, né, a partir da 1 até as 19. Outro ponto, no dia 9/12 de 2024, nós temos o evento noturno. Eu vi que você já divulgou nas redes ali. Venham, é identidade, é orientação trabalhista, é orientação previdenciária, tudo ali de modo gratuito, mas tem que fazer o agendamento prévio pelo WhatsApp ou pelo e-mail. Então eu preciso desse agendamento prévio. Não gosto do WhatsApp, quero ligar, quero ver como funciona. As portas estão sempre abertas, vá lá, mas garanta. E detalhe, só para não me estender. Agora nós temos a Carteira de Identificação Nacional. Assim, ela no estado do Paraná, ela junta o teu CPF, vai ser um número único. Então, INSS, os bancos da Receita Federal, .gov vão começar a aceitar somente este número. É a oportunidade de regularizar gratuitamente. E você tem que acordar cedo, ficar lá fazendo busca para se inscrever lá na delegacia mais próxima para fazer o RG. Mutirão é acesso à cidadania com toda a possibilidade dentro de um horário diferenciado. O patrão não fica bravo, Alexandre. E que horas que vai começar esse processo noturno? O noturno, a partir das 18 horas, eu tenho horário. A única coisa, a única diferença é o INSS, que infelizmente vai vir à tarde. Então, se você precisar de orientação previdenciária, aí será à tarde. Detalhe, o INSS atende online também. Então, lá no dia, a gente faz o atendimento também via WhatsApp Web, tá certo? Então, para facilitar a tua vida, às vezes é o teu avô, vamos lá, né, taiada, né, os sobrinhos, vamos ajudar a pessoa idosa que muitas vezes não consegue. Mas se você sabe, ela tem dúvidas, você vai estar lá, a gente até por WhatsApp Web, quem é acamado, quem tem dificuldade de locomoção, tudo isso é acesso garantido. E nós da Rádio Paraná Oficial estaremos lá fazendo a maior cobertura para divulgar todo esse trabalho. Doutora, muito obrigado e pela sua participação. Quarta-feira que vem nós teremos aqui a doutora Tânia. A doutora Tânia. Que tem uma pegada ali que vai falar muito sobre Maria da Penha, violência doméstica. Bem interessante. A baixinha é porreta, vocês vão amar. Aí é assunto bacana. Adorei a nossa entrevista. Parabéns aí pelo seu conhecimento. E daí na outra semana... Vem a doutora, vem a dela. Vem a doutora. Mas antes você vai vir. Antes você vai vir. Vamos lá. Porque eu vou ter colocado o programa das Mulheres Empreendedoras. São 3.500 empresárias. Mulheres que foram abandonadas pelos maridos. Nossa, que show. Mulheres que... É fantástico. Daqui conversar com essas mulheres. A presidente da associação está aqui já. Então daqui a pouco eu vou trazer ela aqui para lhe apresentar. Para todos vocês, eu, Alexandre Domingues, vou me despedindo. Amanhã, encontro marcado, quinta-feira, às 8 horas da manhã, estaremos aqui trazendo mais notícias e informações. Desejo a todos vocês uma ótima quarta-feira, que esse dia 20 de novembro seja muito especial e que o Papai do Céu venha abençoar cada um de vocês. Para todos vocês, como eu digo de segunda a sexta, eu, Alexandre Domingues, eu fui! José. É coisa, né, Alexandre? Não passa muito depressa. Não, muito depressa. Quero apresentar aqui a professora Elaine. Ela é doutora, trabalha no núcleo. Eu vou lá. Ela é professora do núcleo de justiça. Ela trabalha com a desembargadora Jaci Camargo, que é a organizadora de justiça no bairro. É um projeto. Elas que fazem, ela é uma das comandantes do projeto. E eu quero lá no teu programa falando para as mulheres. Outra coisa, a desembargadora está aqui no dia 4. Como a gente sempre fez, eu vou tentar fazer aqui a professora. Quando vem uma mulher de peso, tipo a Clara Pinheiro, que é deputada estadual, que é procuradora da mulher, veio no programa, a Clara usou, ficou 15 minutos depois das 10 e 15, no programa das empreendedoras. Quando veio a Cristiane Arelli, que também era Mulheres Empreendedoras no Paraná e tal, veio no programa, e se nós pudermos, dia 4, quando a desembargadora vier, depois você faz o Pix, tá? Depois eu faço o Pix.
para participar 15 minutos do Belo? Você sabe que na faculdade eu estou discutindo que se chama empreendedorismo jurídico, onde sempre tem uma distância de que o direito não precisava ter essa noção de gestão. Daí eu criei a disciplina que hoje eu faço com eles. Até inclusive foi um pitch deles, eles tiveram que fazer uma apresentação no Chile Shark Tank para apresentar a ideia de escritório deles. Então, e eu tenho um trabalho com a PIB, também, que é da doutora, ali na Vila das Torres, que não sei se você já conheceu ali, é fantástico. Eles têm um grupo ali de mulheres que costuram. E aí nós fizemos uma parceria com o Sebrae para dar todo esse trabalho toda essa capacitação de empreendedorismo feminino. Você, mulher, chegou e está chegando um programa feito para você. E o teu projeto? Empreendendo com elas. A apresentação, Josiane Mota. A Taninha é baixinha, é brava, e ela tem essa pegada mais do criminal, mas o criminal voltado. Não, mas eu tô falando que o projeto, ela já tem um programa em rádio. Na Rádio Paraná Oficial. Ah, não, que nem eu falo, eu gosto da rádio, porque a rádio é informação imediata, e pra mim é diferente. E esse daí a gente vai conversando, tem outras